Fala galera, e aí? Tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Power Automate Desktop, o segundo episódio dessa série de vídeos, e eu escolhi o tema de fluxos assistidos e fluxos não assistidos, os famosos Attended e Unattended. Então, no caso do Attended, que é o fluxo assistido, é mais voltado para a produtividade pessoal. Então você vai fazer o fluxo ali no Power Automate Desktop, vai colocar ele para executar na sua própria máquina, e aí você pode esperar ali ou sair para tomar um café enquanto ele faz para você o que você precisa. No caso do unattended, que é o não assistido, é um caso mais robusto, onde você tem um projeto mais complexo, por exemplo. Você pode ter uma VDI específica para o seu projeto, aquela VDI vai estar lá ligada, não precisa ter nenhum usuário logado nela, que o seu fluxo vai executar automaticamente e fazer o que ele precisa fazer, tá? Tudo isso a gente vai ver na prática aqui no vídeo. E um recadinho para vocês é que esse segundo vídeo não ia ser sobre esse assunto, ia ser sobre um outro assunto, mas eu conversei com a Microsoft e infelizmente eu não vou poder disponibilizar o vídeo por uma questão de NDA, tá? Mas depois eu vou tentar bolar um outro vídeo que consiga simular esse cenário e aí eu mostro para vocês, beleza? Então é isso e bora pro vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre cenários assistidos e não assistidos no Power Automate Desktop. Então, quando nós falamos de cenários não assistidos, nós estamos falando de unattended. Que o que quer dizer isso? Você vai criar o seu fluxo no Power Automate Desktop. E aí você pode ter, por exemplo, uma VDI ou uma máquina virtual, e você pode agendar a execução dos seus fluxos, por exemplo, e eles vão executar independente de você estar ali utilizando a sua máquina, porque na verdade você vai configurar para que eles executem numa máquina virtual ou em uma VDI. E o pré-requisito para os fluxos nesse formato, unattended executar, é que não tenha nenhuma pessoa logada nessa máquina. Então, não tendo nenhuma pessoa logada, você vai ter, por exemplo, um fluxo no Power Automate Cloud, ele vai disparar o fluxo no Power Automate Desktop e ele vai executar, que é bem esse desenho aqui, ó. Então você não precisa estar logado na máquina nem nada, que o fluxo vai executar e o robô vai fazer o que precisa ser feito. Agora, no modo assistido, é o modo que eu mostrei para vocês no último vídeo, que eu estava ali no Power Automate Desktop, eu aperto play e peço para a minha automação executar e eu fico ali observando o robô fazer o que ele tem que fazer, tá? Então, não assistido, unattended. Assistido, attended, ok? Então a gente tem esses dois formatos aí de fluxos no Power Automate Desktop, sendo que os dois também possuem licenciamentos diferentes, tá ok? Então esse é o primeiro ponto. Para que a gente consiga usar o Unattended, por exemplo, a gente precisa instalar um software adicional aqui no Power Automate Desktop, que é esse Manage Machines aqui. Deixa eu mostrar na minha máquina virtual aqui, quando você abre o seu Power Automate Desktop, se você vem aqui em Settings, nessa parte de Machine Settings, vai ter uma opção aqui que quando você clica, se você não tem o Machine Settings instalado, ele vai instalar rapidinho e aí você já vai conseguir ver essa tela que eu vou abrir aqui agora. Ó. Vou clicar em Open Machine Settings. Ele vai abrir um outro aplicativo que é onde a gente vai gerenciar, por exemplo, quando você está lá no Power Platform, você tem os ambientes. Então você tem o ambiente de dev, o ambiente de teste, o ambiente de produção. E com essa aplicação aqui, você consegue, por exemplo, vamos supor que você tem 3 VDIs, 3 máquinas virtuais. Você consegue configurar uma máquina virtual para cada ambiente que você tem. Então, no meu caso aqui, essa máquina está configurada para o ambiente padrão, que é meu environment padrão, meu ambiente padrão. Mas eu poderia ter uma situação que eu teria 3 ambientes no Power Platform e eu teria 3 máquinas virtuais. E aí cada ambiente ia apontar para uma máquina virtual. Isso é bem útil quando você está trabalhando em projetos mais complexos, com governança e com boas práticas, tá? Então é aqui que a gente configura. Aqui eu consigo ver todos os environments e eu posso atrelar essa máquina, essa virtual, com um environment específico, tá ok? Então isso é como a gente associa uma máquina com um ambiente do Power Platform. Mas a gente viu no último vídeo
esse fluxo aqui obter valor do dólar, que eu deixei ele aberto aqui, ó. Ele abriu o browser, dei a cotação do dólar, depois ele abriu o Excel e gravava a cotação lá. Eu vou criar um outro fluxo baseado nesse, tá? E o que que eu vou mudar? Essa URL, a gente vai ter que fornecer ela por uma variável de input que a gente fala. Aí eu vou configurar aqui, ao invés da URL fixa, a variável de input. E aí ele vai consultar o site, vai extrair o valor e ele não vai mais usar o Excel. Ele simplesmente vai dar output no valor da cotação do dólar para a gente, tá? Então a gente vai ver isso na prática. Então esse fluxo aqui eu vou fechar. E eu já tenho ele aqui criado. Eu vou mostrar para vocês aqui como eu fiz, tá? Para a gente ganhar um tempo aqui. Mas basicamente eu apaguei toda a parte de Excel. Vocês vão ver aqui na prática. E eu criei duas variáveis. Então aqui eu apaguei toda a parte de Excel. Aqui, quando a gente abria o browser, que a gente colocava a URL fixa, percebam que agora eu criei uma variável chamada var URL, tá vendo? Então ela foi criada aqui, ó. Eu cliquei aqui nesse botãozinho, escolhi o tipo input, porque a gente vai fornecer, no momento que a gente for disparar o fluxo, a gente vai fornecer a URL. Então eu criei uma variável do tipo input e dei o nome dela para var URL. Depois eu criei uma variável do tipo output e defini o nome dela como var $, tá? Então, quando a gente executar o fluxo, eu vou fornecer a URL e quando o fluxo terminar de executar, ele vai retornar para a gente a cotação do dólar. Isso é muito útil, pensando num cenário real. Você pode chamar o fluxo do Power Automate Desktop passando uma série de valores por input e aí você pode acessar um sistema legado, preencher todas essas informações do sistema legado e quando você salvar, esse sistema legado vai gerar um código único para você. E aí no output você pode retornar esse código único para uma possível integração que você tenha lá no fluxo de origem. Então a gente vai ver isso na prática, tá? Então aqui eu mudei, coloquei a var URL, eu fecho o browser aqui depois que eu leio a cotação e aqui eu uso um set variable onde eu seto a minha variável dólar, que é a minha variável de output, com o meu valor da minha variável cotação dólar, que é essa variável que eu preenchi aqui, ó. Quando eu extraio o valor do site do Google, eu salvo o valor da cotação do dólar nessa variável, var cotação dólar, tá? Então aqui eu só estou fazendo o set para minha variável de output. Então essa é a alteração que eu fiz no fluxo, tá? Eu vou fechar ele. Então aqui agora eu vou vir aqui no meu browser e aqui eu tenho uma solution, tá? Que eu criei aqui no Power Automate. Quando você vai trabalhar em projetos assim, eu não vou nem dizer complexos, tá? Mas se você já trabalha há algum tempo com Power Platform, você já deveria iniciar todo o seu projeto hoje com utilizando solutions, tá? Porque é, você vai acabar esbarrando em algum momento quando o seu projeto começa a crescer, você vai acabar esbarrando em alguma restrição pelo fato de não usar solutions. Então, eu sugiro como boa prática que você já comece o seu projeto usando solutions. Então aqui eu vou criar um fluxo, e percebam que agora não tem nada a ver com o Power Automate Desktop. Eu vou criar um fluxo aqui, Cloudflow, do tipo instantâneo, que eu vou apertar um botão para executar esse fluxo, né? E eu vou chamar aqui executar fluxo PAD. PAD Power Automate Desktop. O gatilho vai ser, eu vou apertar o botão. E aqui, como eu já mostrei para vocês aquela parte do Machine Settings, onde a gente associou esse ambiente aqui do Power Platform com aquela máquina virtual que eu mostrei para vocês, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um novo step, e aqui eu tenho esse conector Desktop Flows, que é do Power Automate Desktop. E aqui eu tenho uma Action Premium, tá? Então, isso daqui você tem que ter a licença do Power Automate, no caso aqui é a licença para o user, tá? E eu também tenho as licenças trial aqui do Power Automate Desktop, tá? Aqui nessa parte tem um detalhe bem importante, que são as conexões, pessoal. Então, percebam que aqui eu tenho 3 conexões com o Power Automate Desktop. E 2 estão quebradas e uma está ok. Essas que estão quebradas são porque essa conexão aponta para uma máquina virtual que ela está
desligada. Então ele tenta fazer o acesso a essa máquina, não consegue, e aí ele fica quebrado. Essa aqui tá ok porque a máquina tá ligada, porque é a minha máquina virtual que eu estou demonstrando para vocês aqui agora. Então eu vou mostrar como criar uma conexão nova. Você vai clicar aqui em nova conexão, e aqui a gente vai utilizar essa opção aqui de Direct Machine, que a gente vai conectar diretamente a uma máquina. A gente tinha antigamente essa opção aqui do Gator, mas que já está deprecated, então não é muito recomendado que você use. E aqui já lista para a gente as máquinas que eu conectei esse ambiente aqui com algumas máquinas. Então hoje eu tenho aqui duas máquinas conectadas a esse ambiente. E aí eu posso selecionar, no caso aqui eu vou usar essa virtual aqui, e aqui basta você colocar o usuário e senha que seja válido para conectar nessa máquina, tá? E aí a gente colocando um usuário e senha válido aqui é só dar create, e aí essa conexão vai ser criada e eu vou conseguir ver todos os fluxos da conta que eu tenho logada lá no meu Power Automate Desktop, tá? Que no caso o meu Power Automate Desktop está logado com essa mesma conta do Saulo Oliveira aqui. Então todos os fluxos que eu criei no Power Automate Desktop logado com o Saulo Oliveira vão ficar disponíveis quando eu fizer a minha conexão aqui com essa máquina. Então basicamente é isso. As máquinas são listadas aqui e aqui você coloca as credenciais que consigam autenticar na máquina virtual, tá? E aí, feito isso, eu vou selecionar essa conexão aqui que eu já criei. E ele já vai listar aqui para mim todos os fluxos que eu tenho no Power Automate Desktop que eu criei com o usuário do Saulo. Eu vou usar esse V2 aqui que eu demonstrei no início do vídeo. E percebam que aqui agora eu tenho duas formas de executar o meu fluxo. Eu vou mostrar primeiro a Attended, que é a assistida, né, onde eu vou ficar olhando a execução. Minha máquina tem que estar logada, né? Normalmente esse formato é o formato que a gente fala de produtividade, vamos dizer assim. Eu tenho o Power Automate Desktop instalado na minha máquina, eu crio uma automação de algo que eu faço, e aí eu coloco para executar e fico ali observando, ou saio, vou tomar um café, e quando eu volto ele já fez para mim o que eu quero. Então esse é o modo assistido que a nossa máquina precisa estar logada. E aqui eu tenho que passar a URL, que essa URL é a URL da cotação do dólar. Eu já tenho ela aqui, eu vou colar, e aí eu posso salvar aqui. E aí quando eu executar esse fluxo, ele vai abrir o browser aqui na nossa virtual, vai extrair a cotação do dólar e vai retornar para a gente no output o valor da cotação do dólar, tá? Então minha máquina virtual está aqui logada. Ele tá, acho que ele já salvou aqui, eu vou dar testar. Olha que legal, então eu estou aqui do Power Automate Cloudflow, né, na nuvem, e esse fluxo aqui da nuvem vai acionar automaticamente um fluxo de uma máquina virtual, um fluxo do Power Automate Desktop, tá? Então eu vou colocar aqui Run, e até vou deixar aqui para vocês verem que o browser vai abrir aqui, ó. O meu Microsoft Edge, em algum momento, ele vai abrir aqui na máquina virtual e vai extrair a cotação do dólar para a gente. Então, se você tivesse deslogado aqui dessa máquina virtual, ele iria dar erro, tá? Quando a gente usa o formato assistido, a gente necessariamente precisa estar logado. Vamos aguardar mais um pouco até ele executar. Demora um pouquinho porque eu estou usando... Ó, ele já está piscando ali embaixo, ele vai abrir o browser. Já abriu, está até piscando aqui, ó. Ó, já está extraindo a cotação do dólar, daqui a pouco ele vai fechar. Agora a gente pode voltar aqui, que provavelmente ele já está... Daqui a pouco ele atualiza e fala que o fluxo já executou com sucesso. Olha só. E aí, se a gente olhar aqui, eu tenho a cotação do dólar que ele leu para a gente lá do site. Então, no input a gente forneceu a URL e o output ele retornou o valor da cotação do dólar para a gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou editar esse fluxo e vou mudar para o modo não assistido, o unattended. Então, nesse modo, ele já fala aqui, ó, a minha máquina precisa estar sign out. Então, eu tenho que vir aqui na minha máquina virtual, eu vou fechar aqui as coisas que eu tenho aberto e vou fazer log off da minha máquina virtual. Ó, sign out. Vou fazer log off. Então, ela vai voltar aqui
para a tela de login. E agora eu volto aqui no meu fluxo, que já está unattended, e vou mandar executar aqui. Vou salvar. Esse modo aqui ele demora um pouquinho a mais, mas esse modo é muito interessante quando a gente está falando de projetos mais avançados, até porque o custo de licenciamento do unattended é um pouco mais caro, é um pouco diferente do attended, né? Mas é muito interessante para projetos mais robustos, onde você faz integração com outros sistemas que, como eu dei exemplo no primeiro vídeo, que não possuem API e que você pode usar o Power Automate Desktop como uma forma de fazer essa integração, né? E o mais legal disso é que você vai ter lá uma máquina virtual, uma VDI, e ela você nem precisa ver, você só vai, por exemplo, criar um fluxo aqui Power Automate Flow, vai agendar para ele rodar, sei lá, uma vez por dia, por exemplo, e isso você consegue enviar os parâmetros que você quer, ele vai fazer a integração com o seu sistema lá, você consegue pegar o output daquele valor, atualizar o Dataverse ou atualizar uma lista do SharePoint, enfim, com o retorno da execução do seu fluxo. Então você tem assim muitas possibilidades trabalhando com esse cenário, né? Então aqui eu acredito que ele já esteja quase terminando de executar. Vocês percebem que a virtual está aqui, ó, continua do mesmo jeito, deslogada, né? E ele já está provavelmente quase terminando aqui a execução. Vamos aguardar só mais um pouquinho aqui e ele já deve dar sucesso para a gente aqui e retornar também a cotação do dólar. Olha só, acho que mais um pouco ele já vai terminar. Esse método aqui é muito interessante quando eu mostrei ali, quando a gente trabalhar com mais de um environment e mais de uma virtual. Então, normalmente, na vida real, como que você trabalha com isso? No mínimo com dois ambientes. Você tem um ambiente de desenvolvimento, lá aqui no Power Platform, apontando para uma VDI, que ela pode até, inclusive, desligar, não teria problema, porque você vai estar usando ela ali enquanto você está desenvolvendo. E aí você tem um outro environment aqui, no Power Platform de produção, que aponta para uma VDI que aí essa sim ela nunca vai poder desligar, sempre está com uma alta disponibilidade aí. Então olha só, unattended, né, não assistido, executou, trouxe a cotação para a gente e a nossa máquina está aqui, né, normal, sem nenhum usuário logado. Então isso aqui é um recurso extremamente poderoso para projetos robustos aí que vocês precisam de poder de fogo para fazer integrações e automações mais robustas. Então é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, que em breve a gente vai ter mais vídeos sobre Power Automate Desktop. Até mais!